sobre o assunto, daquela informação que está sendo passada. Eu acho que a pessoa, o palestrante, o ator, ou aquele que vai dar a informação, ele precisa se adaptar ao seu público. Eu vou dar um exemplo aqui como palhaço. Tá? Eu sou palhaço e eu faço show tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto. Certo? Eu vou dividir ali por 3 níveis. Isso eu que divido para mim, mas faz todo sentido. Então, nós temos a criança, que tem um nível intelectual baixo, ainda tem pouco conhecimento sobre a vida, tem um vocabulário ainda pequeno, né? Nós temos os adolescentes, que já têm um conhecimento adquirido, tem também aquela pitada de rebeldia, de malandragem, de querer estar à frente, de querer chamar a atenção, e tem também o adulto, que é mais informado, que tem um vocabulário mais extenso, ele tem um entendimento, né? Já passou aí, já viveu, já tem uma vivência maior, né? Quando você vai comunicar com esses 3 níveis de interlocutor, vamos supor, o palhaço, quando ele vai para a criança, não adianta você chegar aqui, para a criança aqui embaixo, que ela não vai te entender. Para você causar essa aproximação, você tem que vir até aqui. Então, você vai adaptar a sua linguagem, o seu vocabulário, a forma de passar a ideia, talvez mais lúdica, para que essa criança aqui entenda, certo? Para que você consiga se comunicar com ela, para que ela te aceite, para que ela te receba. Se você vai se comunicar com um adolescente, você também precisa ter um pouco mais de malícia. Você tem que estar preparado, você tem que ter prudência e prontidão, porque ele vai te provocar. E você tem que saber lidar com essa provocação. Sem sair da linha. Imagina, principalmente eu, quando eu estou interpretando Ronald McDonald, eu tenho que manter uma posição politicamente correta, entendeu? Eu estou representando uma marca, então tudo que sai da boca do Ronald McDonald sai da boca da marca. Então eu preciso ter um cuidado especial com o que eu vou falar. Ainda mais hoje, todo mundo está com o celular filmando, gravando, né? Mas eu vou me adaptar e vou me comunicar com ele dentro da linguagem dele, dentro da mecânica dele, entendeu? Não deixando ele me ultrapassar, mas também não ultrapassando ele, mantendo uma igualdade. E quando eu vou conversar com o adulto, aquele que tem mais vocabulário, aquele que tem uma malícia maior, mas, porém, muitas vezes, ele é menos agressivo do que o adolescente, bem menos, certo? Perfeito. Eu também vou me posicionar ali. Eu vou contar a mesma história. O que eu quero dizer é isso, que eu vou contar a mesma história para esses 3 níveis de interlocutores, certo? Só que de maneiras diferentes, me adaptando a eles. Maravilha. Agora, como eu vou fazer isso? Eu preciso me preparar. Então, antes de você falar da preparação, até pegando o seu gancho, eu ia te perguntar algo nessa linha. Como que uma pessoa pode melhorar a própria comunicação relacionando, quando a gente fala, né, a comunicação relacionada à questão da interpretação da mensagem, como que ela pode melhorar, né, a comunicação dela quando a gente está falando em relação a uma interpretação de mensagem? O que você poderia dizer que é basicamente isso que você ia falar da preparação? Veja só, eu sou um ator, essa é a minha profissão, né? E dentro da profissão você trabalha, você exercita a técnica. Essa palavra é muito importante, porque assim, um engenheiro conhece as suas técnicas, um advogado conhece as suas técnicas, um médico conhece as suas técnicas, o ator é a mesma coisa, ele tem as suas técnicas, certo? Não existe um gênio na humanidade que comece a querer executar algo, que queira executar, que queira transformar alguma coisa sem um mínimo de conhecimento. Um mínimo de conhecimento da técnica. A técnica sempre será importante. Como você vai adquirir essa técnica? Se é autodidata, se é buscando um curso, se é buscando uma leitura. Eu, por exemplo, as técnicas que hoje, com o tempo que eu tenho de carreira, eu fui buscar técnicas e conhecimento e treinamento em várias fontes. Mas eu comecei
indo beber em Konstantin Stanislavski, que tem um método das ações físicas, e a partir do método das ações físicas de Konstantin Stanislavski, eu busquei a minha forma de atuação um pouco mais realista. Ô, João, só para o pessoal entender, o Konstantin Stanislavski, ele escreve basicamente para capacitar atores, é isso? Sim, não só atores. Eu vou mostrar aqui, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o primeiro livro de Konstantin, ele tem 3 livros aqui, eu tenho 3 livros dele. São esses 2 aqui. Mas eu quero falar desse, antes de citar esses aqui, talvez eu nem cite, eu queria falar desse aqui, ó, A Preparação do Ator, de Konstantin Stanislavski. Konstantin Stanislavski foi um homem de teatro da aristocracia russa, ele tinha muito dinheiro, uma família rica, e desde criança o pai dele construiu um teatro na casa dele, e desde criança ele foi um estudioso de teatro, ele foi o diretor de peças de Tchekhov, né? Dirigiu, trabalhou com Tchekhov também no Teatro de Moscou, ele foi o administrador, diretor do Teatro de Moscou. Enfim, um homem de teatro, um conhecedor de uma técnica fantástica, desenvolveu essa técnica, que é o método das ações físicas. Nesse livro aqui, ele dá noções básicas de como o ator deve começar a se preparar para interpretar. E o legal desse livro aqui é que ele é escrito de uma forma muito... uma linguagem bastante fácil, como que eu vou dizer? Didática. Uma forma bem didática, fácil de ler, gostoso. Ele coloca uma situação de aula, onde um diretor ensina os alunos a fazer o teatro, a interpretar, e ele coloca situações muito interessantes, onde ele explica, ensina, cita outros grandes artistas, cita grandes obras, enfim, é fácil de aprender. Então, agora o interessante é que depois que você lê esse livro, o ator, ele passa a entender as técnicas, depois de um tempo, tudo que está escrito aqui, nesse outro livro, A Construção da Personagem, ela se transforma, ela muda. Aí você fala, ele se contradiz? Não, ele não se contradiz porque ele deixa em aberto a obra, que ele mesmo fala, Stanislavski diz que a obra dele se transforma. Deixa eu te transforma perguntar, de acordo com o tempo. João, desculpa te cortar, deixa eu perguntar uma coisa, mas aí para uma pessoa que não é ator, nem atriz, ou nem deseja ser, se a pessoa, por exemplo, lê esses livros, ela consegue pegar dicas importantes sobre como se comunicar, né, a forma de entender a mensagem, é isso, né? Consegue. Como eu disse, é uma leitura muito fácil, muito didática, legal. Entendeu? Com termos, alguns termos técnicos para o ator, mas eles são bem explicados, são bem entendíveis, são termos bem orgânicos, sabe? Coisas fáceis de entender, não é nada complicado, né? E aí, agora, João, na verdade, quando você começou a falar sobre os livros e sobre o Stanislau, é porque, na verdade, existe uma necessidade para que a gente consiga interpretar uma mensagem de uma forma adequada da gente se capacitar. Assim como você falou, usou outras profissões como exemplo, e que você precisa de certas capacitações para executar bem, para eu me comunicar bem, para uma pessoa se comunicar bem, através de uma boa interpretação da mensagem, ela precisa entender, ou seja, ela precisa ter o conhecimento e ela precisa praticar. Basicamente exatamente. É isso. E aí eu já emendo para você complementar, que na verdade é o tema, né, da nossa live, que é o seguinte, na verdade, se eu me capacitar, se realmente eu quiser ser um bom comunicador, eu quiser me comunicar bem e passar a mensagem da forma mais clara e melhor possível para que o meu telespectador ou a pessoa que está me ouvindo, seja lá qual for ela, o interlocutor entenda bem. Então, na verdade, para eu turbinar essa comunicação, né, através de uma boa compreensão da mensagem, passando bem a mensagem e eles poderem compreender bem a mensagem, o que eu preciso é desenvolver técnicas e ter conhecimento e aplicar isso, ou seja, praticar, para que eu consiga efetivamente ser um comunicador melhor. Basicamente é isso que eu entendi. Exatamente. Eu acho que a resposta da pergunta, como eu atinjo bom entendimento para turbinar a minha comunicação, é o conhecimento, é a informação. Por menor que seja. Um showman, um homem que fala, que conduz, que
que chama a atenção para si. Ele não precisa ser um grande conhecedor de vários assuntos, assim, ser expert em todos os assuntos, mas ele precisa conhecer um pouco de cada. E durante o seu tempo de vida, de trabalho, reciclar, trazer mais informação, certo? Stanislavski diz mesmo, o ator ele precisa ter vida plena, ele precisa conhecer a vida da província, a vida no campo, e também conhecer a vida na cidade grande, ir assistir a peças de teatro, assistir ao jornal, ler o jornal, ler livros, livros ruins, livros bons, para desenvolver seu senso crítico, ter experiência, porque tem uma coisa que ele fala aqui, ó, sobre a memória emotiva. A memória emotiva, muitas vezes, ela vem de lembranças, coisas que o ator não viveu, mas ele busca uma emoção semelhante. Lembrando que emoção não se interpreta. A emoção ela é inconsciente. Mas a partir da experiência, do estudo da técnica, da forma consciente, esse inconsciente aflora. Essa é a atuação perfeita, que a eloquência, né? E depois João, a gente fala um pouquinho sobre retórica. Eu achei legal isso que você falou, porque eu queria dar uma contribuição agora em função daquilo que eu desempenho, né? Hoje eu atuo muito como educador financeiro e como palestrante de diversos temas, né? E faço cursos, workshops, e é interessante porque muitas vezes as pessoas, de forma semelhante com o ator, as pessoas acham que para você fazer uma apresentação, qualquer que seja, se a pessoa não é palestrante, mas ela precisa fazer uma apresentação na sua empresa, para a sua diretoria, para os gerentes, ou para fazer a atualização de um procedimento, enfim, de qualquer coisa que ela precise comunicar, às vezes a pessoa acha que ela vai ler alguma coisa, né, ou vai dar aquela famosa estudadinha rápida e vai fazer uma boa comunicação, uma boa apresentação. Quando, na verdade, né, eu mesmo que atuo nessa parte de fazer palestra, cursos, eu sei que realmente exige uma preparação muito grande quando você vai passar uma mensagem, vai se comunicar, você tem que não só conhecer sobre o assunto, ou que nem você falou, não precisa ser talvez o maior dos experts, mas tem que ter um bom conhecimento, porque é isso que você vai estar passando para as pessoas, mas também você precisa entender, como você já disse, qual que é o teu público, quem vai estar te ouvindo, para que você possa, como você também disse, adequar a mensagem para aquele público que está te ouvindo, e também você precisa saber quais são os pontos importantes que você precisa deixar claro para as pessoas, porque naquele conteúdo todo, eventualmente, as pessoas não vão conseguir lembrar de tudo, mas aqueles pontos principais que você precisa passar e que a pessoa precisa ter e levar para ela construir o conhecimento são fundamentais. E isso a gente faz através do ensaio, de produzir o material anteriormente, né, ao curso, à palestra, o que seja, produzir esse conteúdo, entender, né, a forma como você vai passar a mensagem e deixar muito claro isso que a gente chama de entregável, nessas mensagens que a gente entrega para que a pessoa leve. Então faz todo sentido o que você falou. Para quem está aí nos assistindo e quer melhorar a sua comunicação, não tem jeito, você precisa adquirir o conhecimento, ler, né, entender sobre aquilo que você vai se comunicar em qualquer esfera, mesmo que seja num relacionamento pessoal, e você precisa praticar, porque também você, acredito eu, quando iniciou sua carreira, você também não sabia fazer tudo da forma como você faz hoje, né? Exigiu muito treinamento. Quando eu lembro de coisas que eu fiz lá no começo, nossa, eu tenho vergonha. Que é normal, né? Acho que isso que é legal deixar para as pessoas, é normal. É a mesma coisa que a gente até comentou já sobre isso. Quando você aprende a dirigir um carro, você não é um bom motorista, você se torna um bom motorista depois de várias vezes, às vezes anos que você passa dirigindo. Nós estamos falando de organicidade, de se tornar orgânico. Aquele negócio, tipo, você quando... Aí a grande verdade da atuação. Quando você vai dirigir um carro, a primeira vez que você vai dirigir um carro, você quer saber onde coloca a chave, qual o pedal que eu vou pisar, qual é o freio, qual é a embreagem, se o carro é dramático, não é, se tem que arrumar o banco, como é que eu ponho o cinto de segurança, qual a velocidade que eu tenho que acelerar e tirar o pé da embreagem, senão o carro vai morrer, enfim. Na primeira semana, você vai tomar cuidados especiais, você vai ficar nervoso com isso. Mas vai chegar uma hora que você vai entrar no carro, você só vai lembrar quando você estiver lá em Campinas, que você está dirigindo. Esse exemplo eu sempre cito nos meus treinamentos porque é bem característico. Todo mundo, quase, pelo menos quem dirige, obviamente,
já passou por isso, né? Achou que nunca ia conseguir. Você quer ver um teste? Senta do lado do motorista, quando ele estiver dirigindo, e quando lá pelas tantas você pergunta, que marcha tá? Que marcha que o carro está andando agora? Uhum. Ele não vai saber te responder. Uhum. Eu creio eu. Acredito que sim, que não saiba. Porque é tão automático que ele nem vai... Se você pegar ele de surpresa, não sei. É provável que ele não saiba. E legal, João, indo nessa linha, a gente está falando sobre essa questão de estudar, de se capacitar. Antes de você falar, só para não perder o raciocínio, você falou uma coisa legal aí, além da preparação, que é muito importante para a comunicação. Quando você entende do assunto, você consegue transitar nele e criar emoções dentro desse assunto, para que a sua comunicação também não seja chata. Uhum. Perfeito. É muito importante você ter bom humor, saber colocar uma piada na hora certa, piadas inteligentes, você entendeu? Mas contextualizar isso de forma que seja bem entendível, bem recebida, porque muitas vezes, quando você usa o artifício do humor na sua fala, o humor ajuda a fixar a mensagem na cabeça da pessoa. Me fala um filme que a emoção ajuda. Quando você faz a pessoa sentir o que você está falando, ela guarda aquela informação com muita facilidade. Tanto que a gente vê um filme no cinema, ou vê uma peça de teatro, ou escuta uma música, e na primeira vez que a gente escuta, na primeira vez que a gente assiste, a gente consegue guardar informações para o resto da vida. Como isso acontece? Exatamente. O impacto emocional é que grava, né? Faz as sinapses, como os neurocientistas falam, e a gente guarda aquilo. E aí, exatamente. Interessante que a gente está falando sobre essa questão da mensagem, e aí me veio uma questão que vem acontecendo muito, e principalmente agora, nesses últimos dias de essa questão aí da pandemia, que são aquelas mensagens nas redes sociais, né, que a gente lê de tudo, vê de tudo acontecendo, e a gente vê muita mensagem emitida aí de forma distorcida, truncada, e por outro lado, às vezes a mensagem até é relativamente clara, bem passada, mas a pessoa que está lendo não faz uma interpretação adequada e acaba às vezes vendendo ou passando para frente uma informação que não era bem essa, né? Como é que você enxerga isso? Já que a gente está falando sobre essa questão de uma boa comunicação e de interpretar bem a mensagem para se comunicar bem. Eu vou falar disso, mas antes de falar eu quero citar a retórica. A retórica é a arte do convencimento. Se a gente for lembrar da história da educação, recentemente eu tenho estudado isso, né? Os gregos, eles eram experts no pensamento, na intelectualidade, e dentro da filosofia existe a retórica. Retórica não é filosofia, mas está contida na filosofia. Eles educaram uma nação com o conhecimento e com a retórica, né? São Tomás foi buscar a retórica de Aristóteles para desenvolver o estudo da escolástica, da educação católica, cristã, certo? Os romanos, o Império Romano, não deu muita atenção à filosofia. Veja bem, você não precisa ser um conhecedor inteligente para ser um bom orador, dominante da retórica. Os romanos, eles eram mais políticos. E eles não valorizavam a filosofia, o conhecimento. Tanto que eles não ensinavam todo mundo e eles não era interessante passar conhecimento para as pessoas. Mas todos estudavam retórica. Todos assim, os 10% da população que faziam parte, os cidadãos, que eram os ricos e faziam parte da aristocracia. O resto, os escravos, a grande parte da população, não entendia, nem os soldados entendiam de retórica. Mas a aristocracia romana, os 10% ali estudavam retórica, porque eles estudavam para ser políticos. Tanto que eles cresceram o império por meio da retórica. Eles invadiram, conquistaram por meio da retórica, pela arte do convencimento, certo? E no final, esse excesso de informação, de conquista, também foi a ruína do Império Romano, porque eles não conseguiram... Foi tão forte o poder da retórica que eles próprios não conseguiram controlar esse império, certo? Mas ok, falei sobre a retórica. Hoje nós estamos sofrendo uma chuva de informações, principalmente com a internet. Informações falsas, verdadeiras, meias verdades, meias mentiras, enfim.
O grande problema de tudo isso é que todos que passam... já existe meio que um complô, digamos assim, não sei, eu vou chamar de fenômeno, em que eles usam a informação no meio de comunicação que atinge a massa de forma conturbada, justamente para conquistar. Eles usam a ideia do dividir para conquistar, entendeu? Que já é clássico, né? Isso já vem não é de agora, isso já vem de muito tempo, né? O dividir. Muito tempo, exatamente. Hoje isso fica mais evidente nas redes sociais, né? E as pessoas se comunicam mais pela rede social, sem dúvida. A internet veio para ficar, né? Daqui a pouco a coisa só tende a evoluir. Enfim. Mas aí a gente se depara com mais informação. Essas fake news, elas sempre existiram. Hoje elas só estão mais evidentes, né? Estão aí escancaradas. E chegam até nós de forma mais fácil, né? Pelo celular, pelo WhatsApp, enfim. O problema é que essas informações, aquela velha história, quem conta um ponto sempre aumenta um ponto. Essas histórias, elas passam de boca a boca e elas ganham versões novas. É a famosa, vamos falar de educação difusa. É tipo o telefone, né? Sem fio, princípio, né? da mitologia. É tipo aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Alguém lança a mensagem e aí na hora que vai chegar lá na ponta já está completamente distorcido. Exatamente, é o telefone sem fio, né? Que diz, já está totalmente distorcido. Agora, o que eu acho importante é o seguinte, se nós não somos, é o meu caso, tá? Se eu não sou um expert no assunto, ou eu vou procurar informação, o mínimo possível, entendeu? Para desenvolver a minha retórica, a minha verdade, e convencer a partir da minha verdade, ou é melhor ficar quieto. Se você quer ser um bom comunicador, é necessário obter informação. Eu não vou rebater o que um médico fala. Eu não vou rebater o que um engenheiro fala. Eu não sou médico, eu não sou engenheiro, certo? Mas, assim, dentro da minha profissão, eu tenho um pouco de conhecimento. Claro. João, só para você complementar em cima do que você está falando, até porque a gente daqui a pouco vai ter que encerrar, estamos chegando ao fim. Mas nossa, tanta coisa para falar, de repente... Então você vê como é que a gente vai se empolgando, né? O assunto é tão legal, tenho certeza que as pessoas estão aproveitando muito, mas aí a gente também não pode passar muito do tempo, porque as pessoas também têm os seus compromissos. Mas eu queria aproveitar isso que você falou para você complementar, que é, com todo esse problema que a gente está vivendo, não só do coronavírus, mas essas questões das polarizações, por conta disso que você falou nas redes sociais, até que ponto os emissores, aí sem a gente precisar citar nomes, mas até que ponto os emissores não estão passando a mensagem de forma correta e até que ponto as pessoas não estão conseguindo interpretar a mensagem como deveria, né? Ou seja... Olha, eu acho que, ao meu ver, tá? Eu não fico contente só com as informações que chegam pelo WhatsApp, pela rede social. Eu busco a informação em vários tipos de mídia. Há 8 meses, 9 meses, eu comecei a estudar mais o inglês para desenvolver melhor a minha comunicação, que eu acho muito importante, né? Eu converso em inglês jogando videogame com pessoas do mundo todo. Às vezes eu falo com francês, com alemão, o inglês, mais ou menos o dele também, o alemão falando inglês doido, mas a gente consegue se entender. O legal do inglês é isso, você consegue falar com várias pessoas do mundo inteiro. É uma língua, né, de fácil entendimento. Não é difícil. Mas eu me preocupei muito em melhorar o meu inglês, já faz uns 9 meses. E então eu busco informações, eu leio notícias em sites internacionais e busco mídias sérias, não busco... Eu acho que tá aí a importância, aquele processo lá da peça, de você... Eu fui numa tradução, fui em outra, depois fui no original. O processo de turbinação do seu conhecimento, da sua eloquência, da sua comunicação, está no estudo, está na pesquisa, está no, sabe, em buscar a informação e não ficar contente com uma só versão. Aí nós vamos falar, sabe de quê? Não é nem de retórica, é da dialética. Dialética de só para complementar, Sócrates.
Só para complementar, João, e aí entra uma questão importante, que é a gente saber diferenciar a boa informação, a informação de qualidade do palpite, né? Porque o que a gente vê muito acontecendo, né, nessa questão atual das redes sociais é um monte de gente palpitando sem base nenhuma, sem embasamento nenhum, criando algo como se fosse uma verdade absoluta, sem nenhum tipo de De corroboração crivo, de científica. pesquisa. Exatamente, de corroboração científica, de pesquisa, né, de ter algum embasamento para poder dizer. Então, acho que isso também é fundamental hoje em dia para as pessoas, que para você ter uma boa comunicação, não basta você ter a informação, mas também você sair falando um monte de informação que não tem embasamento nenhum, você também muitas vezes coloca a sua própria reputação em risco, porque você está falando bobagem sem saber, porque você não realmente não foi checar a fonte da informação, ou como você disse, não pesquisou em 2, 3, 4 fontes para ver se aquilo tudo faz sentido e realmente é uma informação congruente, né? Exato, olha só, se você... Não, e é tão engraçado, eu acho que um exemplo mais clássico e que está na atualidade, que parece que nos remonta, nos leva de volta à Idade Média, à Idade Obscura da Idade Média, que é o achar esse papo da Terra plana. Nossa, Gente, é verdade. É verdade. eu não... Olha, a pessoa fala de Terra plana, aí você pergunta para a pessoa, você sabe quem é Copérnico? O senhor não faz ideia. Uhum. Então, assim, Eu eu acho o cúmulo. Não, eu ouvi até uma piada interessante há um tempos atrás, por isso, que a pessoa que supostamente que defendia o fato da Terra ser plana, ela defendia com o seguinte argumento: olha, se a Terra não fosse plana, ela não seria chamada de planeta, ela seria chamada de redondeta. Quer dizer, a gente chega ao cúmulo de ouvir coisas desse tipo sem nenhum embasamento. Ah, não, eu vou te falar, cara. Uma vez eu conversei com um garoto, um jovem, no interior de Minas Gerais, e o cara queria me convencer que a Terra era plana. Mas ele... E assim, lógico, eu dei ouvidos para ele, achei interessante toda a argumentação dele, mas sem nenhum embasamento. Eu acho que nem o português correto ele conseguia usar ali na hora para tentar me convencer, enfim. Então, assim, você percebe que a pessoa não tem um nível de informação para, sabe, para desenvolver um raciocínio, para defender uma tese, sabe? Não, eu acho que o mínimo disso é assim, isso você só consegue conhecendo. Eu acho muito importante a pessoa, nós termos esse raciocínio. É muito importante conhecermos o nosso passado, a nossa história, para saber onde estamos neste momento, o nosso presente, entendeu? Para ter uma noção, de para onde pode ser o vamos nosso futuro, no exatamente. futuro. João, desculpa eu te interromper, o nosso papo tá super bacana, foi ótimo, mas a gente precisa encerrar, a gente está chegando ao final da nossa Cara, live. não, mas olha só, a gente não está fazendo nada, a gente está de quarentena, tá todo mundo em casa. Vamos conversar aqui. Eu prometo que... Eu tô precisando de companhia. Eu prometo que a gente vai marcar uma outra live em breve para a gente continuar esse assunto, até explorar melhor esses conceitos. Mas eu queria que você deixasse agora para terminar a sua mensagem final e os seus contatos, né? Como é que quando terminar aí toda essa nossa fase de isolamento e uma pessoa quiser contratar o João seja para ser mestre de cerimônia, apresentador ou atuar, enfim, como é que a pessoa chega até você? Então, deixa aí suas considerações finais e seus contatos para quem quiser chegar até você. Luiz Botelho, foi muito bom conversar, bater esse papo, delícia mesmo. Eu queria continuar aqui batendo esse papo. Já ia abrir uma cerveja, a gente ficava aqui a noite inteira sem problema nenhum, cada um tomando essa cervejinha na sua casa. Pois bem, eu agradeço muito essa conversa, foi muito legal, você é um cara muito bacana. E eu fui com a tua cara desde o começo lá, né, com o nosso trabalho na Congas, que foi um trabalho muito bacana, muito bonito. Eu fiquei um dia inteiro assistindo as palestras do Luiz Botelho, porque no dia seguinte eu iria fazer uma palestra semelhante, né? E eu fiquei lá aprendendo com você, foi muito legal. Agradeço, já te agradeci, mas por aquele momento, mas agradeço novamente, agradeço pela oportunidade de estar aqui. E, bom, quem precisar dos meus serviços, né, como ator, como apresentador,
mestre de cerimônias. Meu nome é João Roncato, eu sou ator profissional, né? Também sou, no momento, eu voltei a estudar. Estou estudando licenciatura em artes, né? Eu tenho o meu Instagram, tenho o Instagram do Joca The Clown, que é do meu palhaço. Eu faço eventos, faço festas, eventos corporativos. É um show de mágica, é um stand-up infantil, mas que pode ser adaptado também para os adultos, né? No começo do ano fiz um trabalho muito legal com a Comedi, que é uma empresa que trabalha com leis de incentivo, muito bacana. Por causa desse trabalho que eu fiz com eles, eu estou dirigindo um espetáculo, uma intervenção teatral que vai acontecer em escolas a partir do segundo semestre, se tudo correr bem, né? Com eles. Foi por meio desse trabalho que eu fiz com eles no começo do ano, eles gostaram muito. Então, eu tenho o meu Instagram, Joca The Clown, T-H-E Clown, em inglês, Joca, né? E tem o meu pessoal também, que é J, letra J, Roncato, com 2 T's, @jroncato. Você também me acha lá. No Facebook tem a minha página, João Roncato, você acha ela, é só curtir lá tem os contatos, tem como falar comigo. Posso dar o telefone aqui também? Claro, fica à vontade. O meu telefone de contato é 11 997167125, 997167125, também é o meu WhatsApp, mensagens profissionais ali, eu atendo no WhatsApp, também atendo, falo, enfim. Maravilha, João. Então, acho que é isso. É isso aí. Obrigado pela participação, foi muito bacana mesmo, como você disse. Obrigado aí pelos elogios. Tenho certeza que a gente vai estar mais vezes junto e no futuro vamos estar fazendo evento também para que essa galera possa aprender mais, possa se comunicar melhor. Bem-vindo mais uma vez à Liga do Saber. Prazer é meu. E vamos em frente. Em breve a gente terá aí mais novidades e novos bate-papos aí. Por enquanto, brigadão, João, se cuide aí no seu isolamento e até breve. E pessoal, para você que gosta e curte as nossas lives, a semana que vem a gente vai ter mais uma live bacana onde a gente vai falar da importância das ações sociais, né? Como as ações sociais contribuem não só para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo, com um dos integrantes aí mais antigos da Liga do Saber, que é o Darlison Dutra, né? O repórter, também apresentador do SBT, e a gente vai falar sobre essa parte de ações sociais. Então eu espero vocês lá, fiquem todos em casa, procurem ter consciência aí nesse momento, paciência, aproveitem para olhar aí, assistir as lives passadas da Liga do Saber, que tem bastante conteúdo bacana, e a gente se vê aí na próxima quarta-feira. Valeu, gente, valeu, João, até mais, obrigado, tchau, tchau. Valeu, gente, valeu, Luiz, um abraço, tchau, tchau.